Você só precisa entender essa única coisa e você vai se tornar extremamente magnética e atrair tudo o que você quiser pra sua vida. Se você gostou da ideia desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu sou Bianca Lauri, muito prazer, eu sou psicoterapeuta sistêmica e consteladora familiar, eu sou especialista em desenvolvimento pessoal feminino, então eu trabalho com mulheres ajudando elas a desenvolver essa feminilidade, mas desde a raiz. Eu falo que tem a feminilidade Nutella, que é o que tá na internet hoje em dia, e a feminilidade raiz, que é o que eu ensino você a fazer aqui. E se você não me segue lá no meu Instagram, me segue lá, é @BiancaLauriOficial. Todos os dias eu posto muito conteúdo sobre desenvolvimento pessoal feminino, autoconhecimento, feminilidade, relacionamentos, tudo o que você quer saber e entender sobre esse universo de como ser uma mulher mais madura, mais adulta, mais feminina, mais magnética, aquela mulher de alto valor mesmo. Primeira coisa que você tem que entender sobre magnetismo feminino, como ser essa mulher de fato magnética. Vamos pegar o exemplo que é muito fácil de você compreender. Vamos pensar no sistema solar. O sistema solar, ele tem uma estrela que tem luz própria, que é o Sol. E a gente tem os planetas que giram em torno do Sol. Os planetas, eles não têm luz própria. Eles giram em torno de um planeta que tem luz. Então a ideia que você tem que entender é que você precisa ser como o Sol. Você precisa ter a sua luz própria. Se você é como os planetas que ficam orbitando estrelas que têm uma luz própria, você está tentando sugar dos outros algo para que o outro te forneça a luz. Então você se torna a pessoa sugadora. E deixa eu te contar o segredo. A pessoa sugadora tem uma ferida muito grande lá na infância com a mamãe, tá? Por quê? Qual que é a fase da vida que a gente é sugadora? Pensa. Na fase da amamentação, que a gente tá sugando leite, literalmente, da nossa mãe. Então, nesse período da nossa vida, a gente precisa estar na postura da sugadora. Só que na vida adulta, na postura adulta, a gente não pode ser a pessoa sugadora, senão a gente tá presa nessa fase da infância que não foi muito bem desenvolvida. Então, o primeiro ponto para você ser uma pessoa magnética é, em hipótese alguma, seja a pessoa sugadora dos outros. Não queira pegar a luz dos outros. E como é que eu sei que eu eventualmente estou sendo essa pessoa, Bia? Você tem que entender que absolutamente ninguém deve nada pra você. Já anota essa frase aí pra você nunca esquecer, tá? Ninguém deve nada pra você, ou seja, ninguém te deve validação, ninguém te deve atenção, ninguém deve dar alguma coisa pra você. Quando você tá esperando que os outros te deem coisas, você tá nessa postura da sugadora, ou seja, eu não estou preocupada se eu sou alguém útil, se eu sou alguém legal, se eu sou alguém atraente, se eu sou alguém bacana, se eu sou alguém que acrescenta algo na vida dos outros. Não, eu tô somente preocupada em os outros me fornecerem coisas que me satisfaçam, que me gerem prazer, que façam eu me sentir amada, vista e reconhecida, como eu queria ter sido na infância, e eu senti que de alguma forma eu não fui. Então, nenhuma pessoa é magnética se você é a pessoa que tá tentando se sugar das pessoas que são magnéticas. Você tem que ser a pessoa que as pessoas querem te sugar. Só que aí eu já vou te dizer uma coisa, já te prepara. Porque quando você se torna um sol, adivinha o que vai acontecer? Vai ter um monte de planeta querendo orbitar em volta de você. Então você tem que ficar bem ligeirinha e você tem que conseguir dar conta de sustentar isso, porque as pessoas vão querer te sugar. E aí você precisa entender que para as pessoas não te sugarem, você precisa resolver uma outra camada da tua infância lá dentro de você, que é a camada do pai. A camada do pai. Quando a gente resolve a camada do pai, as feridas paternas, a gente desenvolve o nosso lado masculino, o Jung chamava de ânimos. Então, quando a gente acessa esse nosso masculino, quando a gente resolve essas feridas de pai, a gente consegue ser a pessoa que tem posicionamento, a gente consegue dizer não. E aí, quando a gente consegue dizer não, a gente não permite que os outros venham tentar nos sugar. Então, a gente consegue ser aquela pessoa que agrega para os outros, mas a gente não tem ninguém sugando a gente. Eu sempre falo para todo mundo, a sua vida ela tem que ter tanta paz, a sua vida ela tem que ser tão boa, ela tem que ser tão feliz, você tem que sentir tanta paz em ser você, em viver a sua vida, que você não permite que nada de ninguém venha atrapalhar a sua paz. E aí, como é que a gente faz para que ninguém venha destruir a nossa paz de espírito, né? Quando a gente consegue dizer não. A gente tem que saber dizer não para os outros para que a gente consiga manter a nossa paz de espírito realmente. Porque se a gente deixa os outros ultrapassar os nossos limites e fazer coisas que nos magoam, coisas que nos machucam, sugar da gente, a gente nunca vai ser uma pessoa magnética. E aí, pensando nesse contexto, a gente precisa resolver essas feridas maternas, resolver essas feridas paternas, para que a gente seja essa pessoa que tem esse brilho próprio, e aí a gente consegue colocar limites para que os outros não suguem a gente, né? Porque a gente é o Sol, vai vir os planetas querer orbitar na nossa volta. Só que aí você precisa entender o quê? Como é que eu faço para ter essa luz? As pessoas vão te querer por perto, porque você faz a vida delas muito melhor com a sua presença. E você não tem como fazer isso se você é a pessoa que tá querendo sugar dos outros. Você tá querendo que eles supram suas carências, as suas necessidades. Não, você tem que estar com as suas próprias carências e necessidades muito bem preenchidas e resolvidas por você mesma.
mesma. Então você não é a boazinha que passa pano pra todo mundo, que abaixa a cabeça e aceita tudo. Não, senhora, ser boazinha é muito diferente do que ser uma pessoa boa, tá? Completamente diferente. Você tem que agregar para os outros. Então quando você busca ser essa mulher, você se torna extremamente magnético. Você só precisa entender isso. Você precisa ser o sol na vida das pessoas. Sabe, Bianca? Mas internamente eu sou insegura, minha autoestima é baixa, eu sou procrastinadora, eu não tenho confiança em mim mesma, me sinto super carente, tenho várias feridas de pai, várias feridas de mãe, sou super masculina. Como é que eu faço? Você vai ter que se preencher de 3 coisinhas, que eu chamo de DPM, tá? Deus, Pai, Mãe. Isso é a chave de tudo, é o resultado de tudo. Deus, como é que eu resolvo Deus? Eu tenho que trabalhar meu lado espiritual. Não existe a gente falar sobre feminilidade se a gente não tá falando de um lado espiritual. E quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de religiosidade. Desenvolver sua espiritualidade é você buscar desenvolver virtudes, você praticar alguns sacrifícios em prol de algo mais transcendente, em prol de algo não tão banal, não tão superficial, não tão carnal, que é o mundo profano em que a gente vive hoje em dia, um mundo totalmente vulgarizado. Então, o pouquinho a mais que você faz, você já sai completamente da média, tá? Então, esse é o primeiro ponto que você tem que se lembrar. Aí, quando você resolve suas feridas paternas, você traz a capacidade de ação. É o pai que nos empurra para a vida, né? Então, o nosso lado masculino, quando a gente resolve essas feridas paternas, a gente tem a capacidade de agir. Então, a gente consegue executar, a gente consegue cumprir com a nossa própria palavra, a gente se determina a fazer uma coisa, a gente faz. Por exemplo, eu tô a fim de ficar super shapeada, gostosa, magra, maravilhosa, então eu vou treinar todos os dias na academia. É a força do pai que a gente toma dentro de nós, a força do nosso masculino, que faz com que a gente fique determinada e vá fazer um exercício físico pesado para que a gente consiga desenvolver melhor o nosso corpo e assim a gente se sinta muito mais atraente. Então, assim, se alguém vai fazer alguma coisa que você pensa, não, isso aqui fere meus valores, isso aqui fere os meus princípios, isso aqui me machuca, isso aqui me deixa insegura. Então não, aqui não. Esse aqui é o meu limite, você não vai ultrapassar o meu limite. E aí ninguém ultrapassa o seu limite se você diz não. Já que a gente resolve nossas feridas maternas e toma mãe, a gente consegue ter sucesso em tudo na vida. Eu vou falar uma frase que você deveria anotar pro resto da sua vida. O primeiro grande êxito que a gente consegue na nossa vida é quando a gente toma a vida que a nossa mãe nos deu. E aí, quando a gente toma a mãe e a gente desenvolve isso dentro de nós, o que acontece? A gente tem autoestima, autoconfiança, leveza, beleza, feminilidade. Tá, Bia, eu entendi que eu tenho que fazer tudo isso. E como é que eu consigo fazer tudo isso na prática? É lógico que eu tenho um passo a passo, é lógico que eu tenho um método passo a passo para você resolver tudo isso dentro da sua cabeça de uma maneira super simples. Eu vou te dar um material exclusivo para você aplicar passo a passo durante 21 dias para você conseguir resolver suas feridas de Deus, Pai e Mãe e fazer todo esse processo que eu ensinei aqui nesse vídeo, tá? Passo a passo. O que você precisa fazer? Você vai clicar aqui embaixo, que eu vou deixar um link, e você vai acessar a minha plataforma, que é o Feminino Raiz, que é a minha plataforma de desenvolvimento pessoal feminino. Se você assina o plano anual, que é por menos de R$50 por mês, menos de R$50 por mês, você faz parte da minha plataforma e você vai receber esse PDF, além de todas as aulas que você tem lá dentro e tudo mais. O Feminino Raiz não é um curso, o Feminino Raiz é um ambiente. Lá dentro você está junto comigo e outras mulheres se desenvolvendo para se tornar essa mulher extremamente magnética. Eu te desafio a fazer por 21 dias. Eu duvido que você não vai se tornar muito mais magnética em exatos 21 dias. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, não esquece. E claro, não deixe de me seguir lá no meu Instagram, @BiancaLoriOficial, e eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo!